Assim como na época de Maria, assim como na época em que Jesus estava para nascer, o mundo estava debaixo de um governo e estava ali sendo controlado pelo Império Romano. No final dos tempos, a igreja não estará debaixo do Império Romano, como muitos teólogos acreditam. Porém, aquelas 7 cabeças da besta terá ali também inspiração dos imperadores antigos romanos, e é por isso que são 7 cabeças. 7 cabeças que vão estar ali 7 cabeças que representam a maneira de pensar dos reis antigos, que vai estar sobre os 10 chifres, que são aquelas 10 nações que vão estar governando o mundo. Lembra da besta de 7 cabeças e 10 chifres? 7 cabeças, a maneira de pensar dos reis antigos. 10 chifres são os 10 governantes literais que vão estar governando as nações do mundo antes de se levantar o último e grande governante. O último e grande governante virá desses 10 governantes e virá dessas 7 cabeças da besta. Ou seja, queridos, tudo que aconteceu na época de Jesus, a maneira de governar, o cenário do mundo era semelhante ao que vai acontecer nos últimos dias. Agora, esse versículo que está aí na sua tela está falando sobre o quê? Sobre um recenseamento. Esse recenseamento era uma maneira do governo de Roma estar controlando os povos, porque todos os dias estavam nascendo pessoas novas. E eles faziam esse recenseamento para saber quais eram as famílias que estavam ali pagando direitinho os seus impostos, quantas pessoas tinham na nação, para que o controle do povo fosse feito da maneira correta. O recenseamento era uma espécie de registro para que Roma soubesse como estava as pessoas da nação, quem estava sendo ali comandado por Roma e quem estava pagando os impostos. Ou seja, um decreto do governo, um decreto político sendo estabelecido ali na nação de Israel. Nós vamos ver também que até os religiosos estavam caminhando para esse recenseamento. E o assunto que mais perdurava na nação de Israel, naquela época, naquele momento em que Maria estava gerando Jesus, era o assunto político, e a própria religião estava inserida na política. Na verdade, na época em que o nosso Senhor estava para nascer, nós vamos ver que já tinha ali a fusão da política com a religião. A maior parte daqueles que eram sacerdotes, sumos sacerdotes ali da nação de Israel estavam mancomunados, estavam ali junto com aqueles governantes romanos. Por quê, queridos? Porque o Império Romano, com muita frequência, ele tinha ali uma maneira de controlar a religião. E nós vamos ver, queridos, toda a nação de Israel e todas as nações que estavam ali debaixo do Império Romano sendo convocados para um recenseamento, para uma espécie de controle, para que Roma soubesse quem são as pessoas que estavam sendo comandadas pelo Império e para que Roma controlasse também os impostos que eram pagos. No final dos tempos, nós vamos ver isso acontecendo. Por quê? Como você acha que vai acontecer quando o anticristo ou quando a besta começar a estabelecer a sua marca como uma espécie de recenseamento? Queridos, quando nós olhamos esse recenseamento que aconteceu em Roma, nós vamos ver que coisas semelhantes já estão acontecendo através da tecnologia. Quer um exemplo disso? Você vai notar que o seu aparelhinho, o seu celular, ele está sendo colocado para que você tenha um cadastro único na maior parte das plataformas que nós utilizamos como serviços. Você vai notar que quase tudo está ficando digital. Você já reparou que quase tudo está ficando digital? Por quê? Porque através de uma rede, as pessoas do mundo elas podem ser controladas. Hoje, em 2024, o objetivo, ele é maravilhoso. O plano de colocar tudo em um aparelhinho, em uma tecnologia, é super prático, é super favorável a nós. Só que quando o último e grande governante começar a reinar sobre as nações, esse recenseamento, que era feito de maneira manual na época de Jesus, será um recenseamento em que todas as pessoas do mundo vão ser induzidas a depender da tecnologia. Ou seja,
Você vai ver que o monitoramento e o controle através da tecnologia, ele está aumentando cada vez mais. Você vai notar que o ser humano ele está ficando cada vez mais dependente, que existem pessoas que nem saem mais de casa para fazer compras, por exemplo. Chegará o momento em que só poderá comprar e vender aqueles que estiverem nesse recenseamento. Aqueles que se recensearem, aqueles que tiverem o registro, aqueles que tiverem a marca, somente esses vão poder comprar e vender. Ou seja, assim como Roma, assim como o Império Romano promoveu um recenseamento, no final dos tempos existirá através da tecnologia um grande recenseamento. E a Igreja de Jesus Cristo não poderá participar desse recenseamento, que é um controle através da tecnologia, porque a Igreja de Jesus Cristo será enviada para o deserto, será enviada para ser sustentada, assim como Maria, ela também foi sustentada e enviada para o Egito. Agora, continua aí comigo no texto. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Queridos, assim como aconteceu na época de Maria, assim como aconteceu literalmente na época de José, na época de Maria, Maria grávida do nosso Salvador, a Igreja de Jesus Cristo vai estar também gerando milagre, gerando um avivamento, e esse avivamento que vai proporcionar a maturidade da igreja. O último e grande derramar do Espírito do Senhor, ele não vem essencialmente para a salvação, ele vem para amadurecer o fruto, ele vem para amadurecer a igreja. E a igreja madura estará habilitada para promover maravilhas e catástrofes aqui nessa terra. É a profecia de Apocalipse capítulo 11, e eu não vou mais explicar quem são as testemunhas de Apocalipse capítulo 11, eu falo em praticamente todos os vídeos. O que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, que a igreja em comunhão, a igreja que busca a presença de Deus, que será enviada ao deserto dos povos, é a igreja que ora, é a igreja que medita na palavra no deserto dos povos, que estará gerando a estatura do varão perfeito, que é a maturidade. Hoje, nós estamos gerando o avivamento, nós estamos gerando a igreja madura, assim como Maria gerou literalmente o nosso Salvador. Só que nós estamos gerando o corpo de Cristo, a maturidade do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, queridos, aqui está a importância de você ter vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus. Agora, continua o texto ali. Olha o versículo 6. Estando eles ali, aconteceu-lhe completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Presta bastante atenção que esse versículo 7, ele aconteceu literalmente, mas é extremamente profético. Por quê, queridos? Porque quando você olha para essa figura de José e Maria, que não conseguiram entrar em uma hospedaria, em um hotel da época, para ali ter o bebê, acontecer ali todos aqueles cuidados do nascimento de um bebê, assim vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo. Maria gerou o maior milagre dessa terra, que foi o Salvador do mundo, mas a igreja estará gerando o grande avivamento, a maturidade, a estatura do varão perfeito, e assim como Maria, junto com José, não conseguiu encontrar uma hospedaria, não conseguiu encontrar um sustento desse mundo, a igreja que será enviada para o deserto também não vai conseguir encontrar uma hospedaria, não vai conseguir encontrar um conforto nas nações do mundo. Esse é um dos principais motivos de que a igreja será enviada para o deserto dos povos. Você lembra o que diz o profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 20, o versículo 35 vai dizer o quê? E vos enviarei ao deserto dos povos, para falar-lhes ao coração, assim como eu falei com os vossos pais na época em que os tirei do Egito. O próprio profeta Oséias vai profetizar, e está registrado isso em Oséias capítulo 2, os versículos 14 e 15, vai dizer o quê? E vos enviarei ao deserto para ali falar-lhe ao coração. Ou seja, assim como Maria, ela foi enviada
para um lugar onde não foi recebida para o nascimento de um milagre, a igreja de Cristo estará gerando um milagre, só que agora esse milagre é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a maturidade, é a estatura do varão perfeito. Queridos, a igreja não vai achar hospedaria, a igreja não vai achar conforto nesse mundo, porque o nosso Deus estará nos sustentando no deserto dos povos. Agora, quando nós olhamos para essa figura de Maria, que é justamente a mulher que está gerando o milagre, nós precisamos ter em mente que no momento em que esse milagre ele foi gerado, na época de Maria, pessoas foram despertadas para saber o que Deus estava fazendo aqui nessa terra. E uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus, principalmente nessa questão do despertar, é justamente o que Deus vai estar fazendo quando a igreja estiver gerando a maturidade, que é o exato momento em que as testemunhas estarão gritando: Teruá, Jesus está voltando, uma guerra se aproxima dessa terra. E assim como pessoas receberam a revelação de que aquele bebê que Maria estava gerando era o grande milagre de Deus, era o grande milagre para a salvação do mundo, assim vai acontecer com a igreja quando ela estiver gerando a estatura do varão perfeito, quando ela estiver gerando o poder, o milagre, quando a igreja de Jesus Cristo estiver gerando o avivamento e esse avivamento nascer, quando a igreja estiver sendo usada com poder e graça, gritando teruá, gritando a respeito da volta de Jesus, pessoas serão tocadas, assim como aconteceu na época de Maria. Olha só, continua aí comigo, agora vai lá em Mateus capítulo 2, volta lá comigo, Mateus capítulo 2, nós vamos ler primeiro o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Queridos, os magos aqui do Oriente eram homens que estavam de olho nos astros, nos estudos dos astros, para saber o que ocorreria em relação à palavra de Deus. Eram espécies de astrólogos, e não essa astrologia, que é uma astrologia mística, que é antibíblica, mas esta astrologia era uma astrologia que os estudiosos, eles olhavam para os sinais dos astros, olhavam para os sinais da lua, do sol e das estrelas e conectavam esses sinais com aquilo que estava escrito na palavra de Deus, de acordo com as profecias bíblicas. Alguns estudiosos vão dizer que esses magos do Oriente eram magos que descendiam lá da época do profeta Daniel, porque Daniel era um dos magos da Babilônia, e a influência de Daniel foi uma influência muito grande para aqueles magos da Babilônia, e Daniel teria ensinado a muitos a conectar os sinais do céu, da lua, das estrelas, com as profecias bíblicas. É claro que esse é um relato apenas histórico, apenas de teólogos, mas o fato é que esses magos aqui não são magos ou não são astrólogos que está falando a respeito de coisas místicas, mas é tudo aquilo que Deus tinha revelado no Gênesis, que ele estabeleceria o sol, a lua e as estrelas para sinais. Nós não podemos usar os astros para coisas místicas, mas nós podemos conectar os acontecimentos através desses astros com a palavra de Deus. E é justamente isso que aqueles magos fizeram. Deus despertando através das profecias bíblicas o que vai acontecer no final dos tempos, assim como ele despertou pessoas que estavam atentas e conectadas com os sinais da palavra. Agora, olha só o que fizeram esses magos. Com isto, Herodes, tendo chamado... versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Olha só, queridos, existe uma profecia na palavra de Deus que fala a respeito da estrela que seguiria até o momento em que essa estrela chegaria ao rei de Israel, ao remidor de Israel. E os magos do Oriente estavam conectando aqueles sinais com aquilo que estava nas profecias bíblicas. E isso vai acontecer no final dos tempos. Aqueles que estiverem conectados com a palavra de Deus. Quando eles
quando eles estiverem vendo os sinais, os milagres que foi gerado pela igreja, a maturidade da igreja, exercendo o grande poder de Deus aqui nessa terra, assim como aconteceu com os magos, pessoas serão despertadas ao redor do mundo, muitos judeus. Você sabia que a tônica dos 3 anos e meio finais da grande tribulação vai ser o despertar de muitos judeus, porque Jesus não volta sem antes acontecer um grande despertar entre os judeus, que é justamente a segunda testemunha das 2 testemunhas que eu tenho mencionado muito aqui, judeus e gentios, e é justamente o último e grande sinal para a volta de Jesus, quando nós estivermos vendo os judeus dizendo Baruch Rabá, Beshin Adonai, que é o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É o reconhecimento dos judeus em relação ao Messias que está retornando. O último e grande sinal para a volta de Jesus é o reconhecimento de pessoas que estão conectadas com a lei, com os salmos, com os profetas, com as mensagens da palavra de Deus, estiverem conectando essas mensagens com os acontecimentos ao redor do mundo. Uma das coisas que me deixa mais aflito é quando você vê a Igreja de Cristo falando de arrebatamento secreto, cantando sobre arrebatamento em um piscar de olhos, cantando sobre morar no céu 7 anos, quando os judeus que conhecem as profecias bíblicas, as profecias que estão na lei, nos salmos e nos profetas, quando eles forem despertados, queridos, não vai sobrar para essa igreja que tem uma teologia que não foi profetizada no Antigo Testamento. E às vezes eu fico dizendo, e muitos cristãos que me conhecem, eles dizem, não, isso é bobagem, isso é teologia. Só que hoje, um judeu que é desperto para a palavra, para as revelações do final dos tempos, quando ele vê os sinais acontecendo no período da grande tribulação, eles já logo vão pensar, é o Messias, Jesus é o Messias. Enquanto a igreja que está há 2000 anos recebendo a revelação, ainda fica cantando sobre um arrebatamento secreto, sobre morar no céu 7 anos, quando isso não está conectado com a lei e os salmos e os profetas. Todas as profecias do Novo Testamento, elas precisam estar conectadas com a lei, os salmos e os profetas. E os magos do Oriente, quando eles recebem esse despertar, quando eles recebem esse toque, eles, peraí, é a estrela prometida que nos indicará o Messias que vai nascer, o Salvador de Israel. Agora, olha só ainda, você está vendo aí na tela, né? Os magos recebendo ali, chegando, parou sobre onde estava o menino, a estrela para sobre onde está o menino, olha o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Queridos, a alegria daqueles que reconhecem o Messias. Agora olha o versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, presta atenção, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos do Oriente reconhecem o Salvador do mundo e eles vêm honrando aquele que nasceria. Queridos, por que a maior parte dos cristãos vão dormir no final dos tempos e Deus vai estar despertando muitos judeus no final dos tempos? É justamente isso. A igreja que está dormindo é uma igreja que ainda espera um arrebatamento secreto, é uma igreja que espera morar no céu, quando os que conhecem a lei, os salmos e os profetas estão esperando o Messias reinar sobre a terra, sobre as nações do mundo. Você olha os magos do Oriente, eles honraram mais Jesus em seu nascimento do que a própria nação de Israel. A nação de Israel não reconheceu o Messias, assim como a igreja gentia hoje, poucos reconhecem o Messias. Deus envia a igreja para o deserto dos povos para que ela reconheça de fato quem é o Messias, que vai estar reinando sobre as nações e não no céu. Aí, assim vai acontecer o despertar de muitos judeus no final dos tempos. E, queridos, quando o judeu reconhecer o Messias prometido, ele vai vir, assim como os magos do Oriente, honrando o seu Messias. Você tem noção do que será o último e grande derramar do Espírito do Senhor sobre a vida de um judeu que tem na sua cabeça a lei, os salmos e os profetas? Queridos, eu tive a oportunidade de conhecer um judeu, um descendente de judeu, na verdade. E ele é apaixonado pela lei, é apaixonado pela Torá. Você vai ver, queridos, um judeu, ele não tem esse entendimento
dessa teologia que é inspirado pela Grécia e por Roma, que é inspirado pela filosofia e pela igreja romana. Eles não têm essa ideia de ir morar no céu, arrebatamento secreto, arrebatamento em um piscar de olhos. E isso é coisa da igreja dos últimos 200, 300 anos. E quando os magos do Oriente perceberam o sinal, eles disseram, peraí, está escrito na palavra, há os sinais no céu, a estrela nos conduziu até aqui. Deus está conduzindo aqueles para a verdadeira revelação, só que você precisa ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Então, os magos do Oriente receberam a revelação e muitos judeus que estão dormindo vão ser despertos porque eles vão falar, peraí, Jesus é o Messias, o último e grande sinal antes da volta de Jesus Cristo. Agora, vai lá comigo no versículo 13, ainda Mateus capítulo 2, olha o que diz o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha o versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Queridos, olha só que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui José recebendo uma palavra dizendo, olha, Herodes vai tentar matar o menino porque ele ouviu a palavra dos magos a respeito do rei que nasceria para remir Israel. E ali, queridos, José, ele vai para o Egito com o menino que já tinha nascido e com Maria. Agora, qual que é o paralelo para o final dos tempos? É justamente a igreja que está sendo enviada para o deserto dos povos, segundo a profecia de Ezequiel e segundo a profecia de Oséias e de vários profetas. Você vai ver Jeremias profetizando, dizendo, eu vejo homens com as mãos em seus ventres. E ele até exclama, eu vejo, são como dores de parto essas dores, que é justamente a igreja de Jesus Cristo que vai estar com as dores de parto e Israel que vai estar passando pela angústia de Jacó. É o período da grande tribulação que vai servir para despertar muitas pessoas. Assim como José, Maria e com o bebê Jesus que já tinha nascido, eles foram enviados para o Egito para fugir da perseguição de Herodes, a igreja de Jesus Cristo estará na grande tribulação, sendo enviada para o deserto dos povos, porque essa igreja, ela está agora em seus braços com o grande poder do avivamento. Maria estava literalmente com o bebê, o nosso Salvador. A igreja estará com seus braços, a igreja terá em seus braços o grande avivamento, que é o poder, que são os bens do mundo vindouro. Eu expliquei aqui em outros vídeos o que é o bem do mundo vindouro. Os bens do mundo vindouro é o poder e a graça de Deus manifesta aqui em nossa terra, aqui nesse mundo. Porque aquilo que Jesus Cristo vai manifestar em plenitude, de maneira gloriosa no reinado dele, nós estamos vendo apenas alguns bens, apenas alguns frutos, apenas algum mover do Senhor. Então, a manifestação poderosa, gloriosa de Deus, hoje, no tempo que nós estamos vivendo e no período da grande tribulação, são apenas bens do mundo vindouro ou bens do reinado de Jesus Cristo que acontecerá de maneira plena quando ele estiver reinando de Jerusalém. Queridos, quando José e Maria são enviados para o deserto ou são enviados para o Egito, na verdade eles são enviados para o Egito e deve ter sido um trajeto não muito fácil, porque Maria e o menino Jesus estavam ali e eles foram para o Egito, né? Uma criança recém-nascida. Imagina toda aquela situação. Assim como José, Maria e o menino Jesus foram enviados para o Egito, a igreja será enviada para o deserto dos povos. E eu não estou falando aqui usando esse texto de maneira isolada. Nós vamos ver isso nos profetas. A igreja sendo enviada para o deserto dos povos, o Israel da promessa, o Israel da nova aliança sendo enviada, conduzida para o deserto dos povos, porque as duas testemunhas estarão gritando no deserto dos povos para que essa igreja receba essa maturidade, que é justamente esse bebê que estará em seus braços. A igreja que está gerando o grande avivamento tem um fortíssimo paralelo com Maria, uma grande mulher de Deus que gerou o Salvador do mundo.
Bom, queridos, existem muitas coisas que eu poderia falar a respeito desses paralelos, mas eu quero continuar essa meditação, não nos próximos vídeos, mas em vídeos futuros. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa meditação. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.